Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu quero falar de um tema, assim, talvez um pouco polêmico. Eu falo bastante coisas polêmicas, né, aqui nesse canal. Enfim, tô esperando só o dia que você cancelar. Mas enfim, eu quero falar pra vocês, assim, é muito fácil a gente perder a nossa essência no marketing digital. E tem muita gente que perde, a gente sabe bem disso. E aí eu queria falar sobre... Seguinte, eu comecei a minha trajetória como afiliada. Meus primeiros dinheiros que eu fiz aqui na internet foi como afiliada. Na época, eu fiz anúncio no Google Ads para vender cursos online. Então, eu lembro que minha primeira venda foi de um curso de como fazer hambúrguer artesanal. Bem específico, eu sei. E aí depois eu também vendi um outro que era como tocar violão do zero, alguma coisa assim. E aí, o que acontecia? Na época que eu fiz essas vendas, eu fiz pelo Google Ads, então eu fazia anúncio no Google na época que o anúncio era, tipo, o lead era, sei lá, centavos e não 20 mil reais. Porque hoje em dia é muito caro anunciar, né? Principalmente no Google. Naquela época não era. E aí, o que eu fazia? Quando eu fiz essas vendas, eu cheguei a fazer acho que no máximo uns 500, 600 reais, alguma coisa assim. E aí eu comecei a pensar, aquele pensamento, aquela ideia de, cara, que a gente tinha bem antes, né? Algumas pessoas ainda têm. Cara, eu tô enganando as pessoas. Eu estou vendendo alguma coisa e eu estou enganando elas. Eu estou enganando as pessoas. Eu não sei que raio que eu botei isso na minha cabeça. Mas na época era isso que passava na minha cabeça, de que eu estava enganando as pessoas, vendendo aqueles cursos. E eu botei na minha cabeça que eu estava enganando as pessoas, vendendo aqueles cursos. E aí, por isso eu parei. Só que, por exemplo, se eu tivesse continuado, talvez hoje eu já tivesse muito rico, milionário na minha porta, na minha mansão. Minutinho. Mas não foi isso que aconteceu. Pode ser que também que eu tivesse quebrado a cara muito feio, enfim. E aí o que acontece? Eu parei de fazer os anúncios, eu parei com tudo. Aí eu mudei pra venda de serviços, aí eu comecei a minha agência de marketing, enfim, fui pra um outro lado completamente diferente. E aí o que acontecia? Estou olhando aqui meu roteiro, tá? Pra não esquecer de nenhum tópico. Eu fui para esse outro lado porque eu comecei a desacreditar do marketing digital, dessa coisa, dessa ideia que a gente tem, que muitas pessoas têm, que com certeza muitas pessoas que a gente conhece pensam assim, que é essa ideia de que se você vende um curso, você engana as pessoas. Só que o que acontece? Quando você vende um curso, você só tá... Eu fui entender isso, assim, ó, anos-luz depois. Você só tá enganando aquela pessoa se você vende um curso ruim, concorda comigo? Você realmente tá enganando aquela pessoa com uma promessa mentirosa se realmente a promessa for mentirosa. Agora, se o curso for bom, se o produtor ele for bom, for atencioso, dar um bom suporte, o conteúdo for bom, for rico e realmente trouxer aquela transformação que o curso promete, então você está literalmente ajudando as pessoas a chegar onde elas querem chegar com aquela transformação que aquele curso traz. Bem o contrário de enganar. Só que eu fui entender isso depois. E tem muitas pessoas, eu tenho certeza, que talvez até você que esteja assistindo o vídeo, pensam assim, e é por isso que começa e para alguma coisa. Então, eu parei com isso porque eu nunca fui o tipo de pessoa de enganar alguém para benefício próprio. Então, eu preferi deixar de ganhar aquele dinheiro do que enganar as pessoas ou sentir que eu estava enganando as pessoas. E aí, eu fui para essa ideia de vender serviços. E aí, eu fui para uma outra ideia que o marketing digital também trouxe há muitos anos atrás, de que se você se posicionava à frente, né, e aparecendo, falando sobre algum assunto, você tinha que ter a postura de mentor ou mentora, que é tipo aquela mulher de salto alto e terninho. E aí eu fui lá ser a pessoa de salto alto e terninho. Só que assim, hoje eu entendo que eu sou a pessoa do terninho, gosto, mas eu não sou a pessoa do salto. E aí,
por um bom tempo eu fingi ser uma coisa que eu não era para tentar ganhar dinheiro com a internet, porque eu achei que as pessoas que iriam comprar de mim precisariam me ver dessa forma, mesmo já tendo pessoas que falavam que não era dessa forma e que você tinha que mostrar a sua essência e não se fingir e se colocar numa caixinha que você não pertencia. Mas mesmo assim eu achava que eu precisava me colocar nessa caixinha, porque também, querendo ou não, eu sempre tive a aparência de mais jovem, né? Eu tenho a aparência de criança, mas eu tenho 23 anos já. E na época, eu ainda tinha mais aparência de criança. Então, como é que alguém ia confiar o marketing da empresa daquela pessoa? Na época, eu tinha uma agência de marketing e vendia serviços. Então, como é que a pessoa ia confiar em uma criança para cuidar do marketing da empresa, que é a área mais importante? Eu ficava pensando isso, e faz sentido, mas eu tinha que criar mais autoridade, não em cima da minha aparência e das minhas roupas, mas em cima dos meus resultados, do meu conhecimento. E aí eu fui me colocando em uma caixinha que eu não pertencia. Só que é óbvio que eu comecei a me frustrar. E aí eu fui novamente, pulei para outra coisa, tipo vender produtos como afiliada, por exemplo, no TikTok, sei lá, um exemplo. Na época, era por onde? Nem lembro o que era. Mas novamente, eu tentei me encaixar em uma caixinha. Lembro, na época eu tava numa mentoria, e aí eu queria vender a mentoria como afiliada. E aí, novamente, eu queria me encaixar em uma caixinha que eu não fazia parte. De que eu já tava há muitos anos, alguns anos, né? Muitos também não vou exagerar. Alguns anos empreendendo na internet, sem ter resultados, principalmente resultados grandiosos. E aí, começa a vir aqueles pensamentos na nossa cabeça de tipo... será que é só fazendo a coisa errada que a gente vai ter resultado? Porque até agora eu fiz tudo certo. Na minha cabeça, né? Na minha cabeça. Até agora eu fiz tudo certo e eu não tô rica ainda. Então será que a gente só é rico se a gente fizer coisa errada? Não é errado a gente pensar isso. Porque, querendo ou não, as coisas acontecem e a gente vai pensando várias coisas conforme as coisas vão acontecendo. Depende do estado que a gente tá emocionalmente, questão de saúde mental, ou às vezes até TPM, assim, a gente pensa várias coisas e isso é normal. E aí eu comecei a pensar, eu falei, será que é isso que eu tenho que fazer? Então eu tenho que começar a enganar as pessoas, mas eu não vou me sentir bem com o dinheiro que eu tô ganhando e eu não sei se vale a dor de cabeça. E aí eu quase caí nesse limbo, que eu acho que muitas pessoas caem, elas pulam, se jogam, nada no limbo e fica nesse limbo eternamente, de que é muito mais fácil e rápido você enganar as pessoas por benefício próprio para poder ganhar dinheiro. Só que, sinceramente, eu acho que assim, pode até ser que a curto prazo você tenha um resultado financeiro grande. Só que a longo prazo isso não se sustenta. E eu sei que a gente tem muita dificuldade de pensar a longo prazo. Mas vamos supor que você caia nesse limbo e vamos supor... Vou dar o meu exemplo. Vamos supor que nessa época eu tivesse caído nesse limbo de enganar as pessoas. Falar que as pessoas iriam, se elas entrassem para a mentoria que eu vendia, elas iriam, em um mês, elas iriam fazer 5 mil reais. Pode ser que sim, pode, mas pode ser também ser que não. E tipo, 90% de chance das pessoas não fazerem aquele resultado. E aí, depois de um mês, as pessoas iriam provavelmente me xingar, falar que eu menti pra elas. Elas iriam começar a me dar muito feedback ruim. E aí, outras pessoas iriam ver esses feedbacks, não iam mais confiar em mim. Eu ia ter que arrumar outra coisa, outro nicho, outro produto pra vender e continuar enganando outras pessoas. E aí, você tá percebendo que isso pode virar uma bola de neve até que você não consiga mais sair disso? Porque se você vai pulando de público em público, de nicho em nicho, uma hora vai se esgotar. E uma hora as pessoas vão usar o boca a boca pra falar mal de você e não vai se sustentar. Tem muita gente aí que foi desmascarado no marketing digital. Por exemplo, aquele... Kaiser, acho que era Kaiser o nome dele. Não é que descobriram que ele vendia uns produtos muito porcaria e ele ganhou muito dinheiro por isso, assim, tanto é que eu acho que ele sumiu, pelo menos eu não vejo mais notícia dele. E muita gente cai
caiu nesse limbo, tá nesse limbo, mas em algum momento elas vão ser descobertas e não vai mais ter espaço para elas fora do limbo que elas estão. E eu acho que isso não se sustenta e que é muito natural que em algum momento a gente pense isso. Mas eu espero que vocês não cheguem nesse limbo, porque não se sustenta a longo prazo e que todo mundo tem o seu processo. Eu estou passando pelo meu processo de empreender na internet há 7 anos. O meu resultado mais expressivo foi quando eu fiz R$ 1.500 em um dia, com um mini lançamento que eu fiz. Foi isso, e também na época em que eu cheguei a R$ 4.000 de contrato com a minha agência. Esses foram os maiores resultados que eu tive. De longe, assim, tá longe de ser resultados milionários, resultados de alguém que pode se considerar rica. Mas esses foram os meus maiores resultados até o momento. E eu não vou desistir do marketing digital, porque eu sei que dá pra ter muito resultado. Só que eu preciso me encaixar e saber onde eu me encaixo. E eu acho que finalmente eu estou me encaixando. Então, daqui pra frente é só pra cima, entendeu? Tipo assim. Mas nessa época em que eu estava nessa de usar um terninho para me portar como uma adulta, como empresária, para que as pessoas confiem em mim na época da minha agência, faltou tipo um peidinho de mosquito para eu ter um burnout. E isso é muito sério. Você tentar se encaixar dentro de uma caixinha que você não cabe, que não faz parte do que você acredita, de quem você é. Não faz sentido, sabe? Você tentar se encaixar nesse lugar que não te cabe. E eu fiz muito mal pra mim, mas também foi necessário para que eu entendesse justamente isso, que eu tava tentando me encaixar num lugar que eu não fazia parte, em que eu não cabia, que não tinha espaço pra mim. E foi depois eu quase ter esse burnout que eu voltei com essa ideia de trabalhar como afiliada, em que eu precisei rever aquilo que eu pensei lá no início da minha caminhada, de que será que realmente faz sentido eu pensar daquela forma, de que eu estou enganando as pessoas só porque eu estou vendendo alguma coisa? Nada a ver. Aí foi quando eu entendi que eu só iria estar enganando as pessoas se eu vendesse um produto ruim, que não ajudasse elas, e que eu soubesse que era ruim e que não ia ajudar elas. Então eu tive que rever esse período, esse momento, para repensar e entender essas coisas. Depois eu fui nesse outro limbo, mas eu também, hoje em dia, voltei e revi aquilo que eu pensava. Então, é muito fácil a gente perder a nossa essência aqui no marketing digital, principalmente quando a gente está na nossa caminhada, no nosso processo, e a gente percebe que o nosso processo é diferente dos outros, mas a gente acha que a gente tá errado. E aí, por isso, a gente acha que a gente tem que entrar numa caixinha que só dentro daquela caixinha que você vai ter resultado. E não tem nada a ver. Você vai ter resultado sim, se é o que você quer. Eu também vou ter, e todos nós vamos ter resultado, vamos conseguir chegar onde a gente quer chegar. Só que não é tentando entrar em um lugar que a gente não cabe, mas achando um lugar que a gente cabe. Nossa senhora, viu? Então fica de reflexão pra vocês e pra mim também, né? Sempre reflito sobre isso, de que o marketing digital ele pode ser uma bênção, mas também pode ser uma maldição. Mas a gente tem que saber pra qual lado que a gente tá indo e pra qual lado que a gente quer ir, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!